Lucas, capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse:
Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16. Neste capítulo, é-nos apresentado o efeito da graça sobre o procedimento, assim como o contraste existente em face da mudança de dispensação entre a conduta exigida pelo cristianismo a respeito das coisas do mundo e a posição dos judeus a esse mesmo respeito. Ora, esta posição não era senão a expressão da posição do homem posta a nu perante a lei. A doutrina, assim formulada na história do administrador infiel, é confirmada na história do homem rico e de Lázaro, onde o Espírito Santo levanta o véu que esconde aquele outro mundo, onde o resultado da conduta dos homens é manifestado. O homem é o administrador de Deus, quer dizer, Deus confiou-lhe alguns bens, para ele os administrar. Israel encontrava-se mais particularmente nesta posição, mas o homem foi infiel, e Israel foi-o muito mais. Por isso Deus lhe retirou a função que lhe havia confiado. Todavia, o homem ainda está de posse dos bens, ou pelo menos administra-os de fato, tal como Israel o fazia, no momento em que o Senhor falava. Note-se que se trata aqui de coisas deste mundo, de coisas que o homem pode possuir segundo a carne. Tendo perdido a sua administração, devido à sua infidelidade, mas estando ainda na posse dos bens que lhe foram confiados, o homem serve-se deles para fazer amigos entre os devedores do seu senhor. E isso fazendo algo que é bom para eles. É o mesmo que o cristão deveria fazer dos bens deste mundo. Isto é, deveria usá-los em benefício dos outros mais necessitados, tendo sempre em vista o porvir. O administrador infiel teria podido roubar o dinheiro pertencente ao seu senhor, mas preferiu fazer amigos com esse dinheiro e sacrificar uma vantagem presente a um futuro melhor. Isso significa que podemos converter as miseráveis riquezas deste mundo num bom meio de cumprir a caridade. O Espírito de graça que enche os nossos corações, na qualidade de objetos dessa mesma graça, exerce-se a respeito das coisas temporais. Servimo-nos desses bens para sermos mais úteis aos outros. Mas quanto a nós, cristãos, servimo-nos também deles, tendo em vista os tabernáculos eternos. Esta expressão, a fim de que eles vos recebam, equivale a
a fim de que nós vos recebamos. É uma expressão empregada em Lucas para designar um fato, sem mencionar quem o realiza, embora ali seja dito, eles vos recebam. Note-se que as riquezas terrestres não são verdadeiramente nossas. Vem a morte e tudo deixamos neste mundo. Nada podemos levar para a eternidade. Só as riquezas celestes o são para o verdadeiro cristão. As terrestres são injustas em tudo aquilo que, de algum modo, ligam ao homem caído e não ao homem celeste. Essas riquezas só tiveram lugar depois da queda de Adão. Enquanto ele foi inocente, não. Quando é levantado o véu que encobre o outro mundo, a verdade vem à superfície e nota-se distintamente o contraste que existe entre os princípios das duas dispensações, a judaica e a cristã. O cristianismo manifesta o estado deste mundo, e quanto ao seu princípio, só compete ao céu. O judaísmo, de acordo com os princípios governamentais de Deus para o mundo, prometia aos justos as bênçãos terrestres, mas tudo estava em desordem em relação aos princípios sobre os quais assentava esse sistema. O próprio chefe do sistema judaico, o Messias, era rejeitado. Numa palavra, Israel, considerado como responsável e perante a possibilidade de gozar felicidade na terra, com a condição de obedecer a Deus, tinha falhado completamente. O homem, colocado no mesmo pé neste mundo, já não podia ser o meio de prestar testemunho a Deus quanto aos seus caminhos de governação. Haverá um tempo de julgamento terrestre, mas por enquanto ainda não. E, entretanto, a posse das riquezas não é senão uma prova do favor de Deus. Mas essa posse era, entre os judeus, caracterizada pelo egoísmo humano e pela indiferença para com o irmão caído na mais negra miséria e assentado à sua porta. Mas a revelação descobre o outro mundo aos nossos olhos. O homem neste mundo é um ser caído e mau. Se recebeu bens materiais, tomou para si a parte do homem pecador. E por isso, no outro mundo, será atormentado, enquanto o outro, que ele tinha desprezado, encontrará ali a felicidade. Não se trata aqui do que dá ou não dá direito a entrar nesse outro mundo, mas do caráter dos princípios do mundo visível e do mundo invisível, e do contraste que existe entre eles. O judeu, tendo escolhido e preferido este mundo, perdeu-o, perdendo também o mundo invisível. E aquele que se considerava miserável, o pobre Lázaro, encontra-se agora no seio de Abraão, ou seja, no céu. Todas as expressões dessa história do rico e de Lázaro nos mostram que ela se liga com a questão da esperança de Israel e com a ideia de que as riquezas eram uma prova do favor de Deus, ideia que se compreende perfeitamente se este mundo for o cenário da bênção e da felicidade sob o governo de Deus. O fim da história mostra ainda, de forma inequívoca, de que assunto se tratava. O rico, agora no inferno, quer que os seus irmãos sejam advertidos por alguém que tenha ressuscitado de entre os mortos. Mas Abraão declara-lhe a inutilidade desse meio. E isto era mais particularmente com Israel. Deus não apresentou seu filho ressuscitado à nação que, desprezando a lei e os profetas, o tinha rejeitado? O testemunho prestado à sua ressurreição
não achara ali senão a mesma incredulidade que eu tinha colhido durante a sua vida, tal como o testemunho dos profetas que vieram antes dele. Mas não haverá consolação no outro mundo, se neste se rejeitar o testemunho da palavra prestado à consciência. É intransponível o abismo que separa os bem-aventurados daqueles que procuram a sua satisfação neste mundo de pecado. E alguém vindo de entre os mortos não lograria convencer num lugar onde a palavra de Deus fora desprezada. Tudo isto está em relação com o julgamento dos judeus, que devia pôr fim à dispensação da lei. E como a história precedente mostra bem qual deveria ser a conduta dos cristãos a respeito das coisas temporais. E tudo aqui decorre também da graça que realizava a salvação do homem, da parte de Deus, em amor, e punha de lado a dispensação legal e os seus princípios, introduzindo as coisas celestes. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.